XPLG11 vai fazer aquisição de mais de 680 milhões de reais. É isso mesmo, o XPLG11 vai comprar todo o portfólio de outro fundo imobiliário de logística, o RBRL11. E este portfólio é composto por 6 imóveis. E eu vou estar mostrando o que o RBRL11 vai estar fazendo após essa venda. Um plano de negócios muito legal, um plano de negócios muito interessante. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos e hoje vou estar passando aqui o documento sobre o fato relevante que o RBRL11 trouxe sobre essa venda de todo o seu portfólio para o XPLG11. Então fiquem até o final do vídeo. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui com o documento do fato relevante que o RBR Log trouxe sobre essa aquisição que o XPLG11 vai fazer do seu portfólio. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative suas notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos não cresça cada vez mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não pega esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Já estou aqui com o documento aberto, como eu falei. E como vocês podem ver aqui, ó, o XP Vista Asset Management, que é a gestora do XP Log Fundo de Investimento Imobiliário, trouxe aqui que ele vai fazer a alienação do portfólio do fundo composto direta e indiretamente por 6 ativos com área bruta locável de 208.555,55 metros quadrados. Então, uma área bruta locável aí muito grande, que tem esses 6 ativos do portfólio do RBR Log. Então, descendo aqui, vocês conseguem ver que o preço da transação, né, o preço acordado entre as partes é de R$ 688.976.381,15. Então, uma transação muito grande aí de mais de 680 milhões de reais. E o legal é aqui embaixo que vocês conseguem ver que o montante de 30 milhões será pago em moeda corrente nacional concomitante à celebração dos documentos definitivos. Então, 30 milhões vai ser pago em moeda corrente. Outros 20 milhões será pago mediante a assunção pelo comprador da obrigação de pagamento de obrigações financeiras assumidas pelo fundo. Então, 30 milhões em moeda corrente e 20 milhões será pago mediante a assunção pelo comprador da obrigação. E o mais legal de tudo é essa parte aqui agora, 638.976.381,15 vão ser pagos em cotas. Então, todos esses mais de 630 milhões vão ser pagos em cotas, porque tá difícil dos fundos imobiliários crescerem, dos fundos imobiliários ampliarem o seu valor patrimonial, e o meio deles fazerem isso é quando eles fazem aquisição de imóveis através de cotas do próprio fundo. Então, mais de 630 milhões vão ser pagos em cotas do XPLG11. Isso aqui é muito interessante, é uma aquisição muito legal que o XPLG11 está fazendo desse portfólio do RBR Log. E aqui, ó, a precificação da transação reflete um cap rate de 9,24%. Quando o cap rate é alto desse jeito, isso costuma favorecer o comprador. Então, na minha opinião, na minha visão, o XPLG11 que vai ser mais favorecido nessa transição aí do portfólio do RBR Log. Porque um cap rate alto desse, como eu falei, favorece sempre o comprador e não quem está vendendo. Óbvio, vai ser legal para as duas partes, eu já vou explicar aqui o porquê dessa aquisição vai ser bom para as duas partes, mas está favorecendo mais o XPLG11. Aí descendo aqui eu quero mostrar um negócio bem legal agora para vocês, que o fato relevante traz. Que o RBRL11 ele vai fazer reciclagem de ativos e reposição do fundo. Isso aqui é muito interessante, eu nunca tinha visto um fundo imobiliário fazer isso. Ele vender todo o seu portfólio, ele vender os seus 6 ativos, né, que eu estou falando do RBR Log, vender todos os seus imóveis e ir lá comprar outros novos. Então ele está reciclando, ele está vendendo os imóveis que ele tem para comprar imóveis melhores, que eu já vou aqui mostrar para vocês esses imóveis. Então isso aqui é bem legal, bem interessante. Eu nunca tinha visto isso desde quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Eu nunca tinha visto um fundo imobiliário fazer isso daqui que o RBRL11 está fazendo. Eu já vi o fundo imobiliário vender o seu portfólio e o fundo imobiliário acabar, o fundo imobiliário desaparecer. Mas reciclagem de ativos e reposicionamento do fundo, eu nunca tinha visto. Deixe nos comentários aí se vocês já viram isso acontecer, se algum fundo imobiliário que vocês conhecem já fez isso. Mas eu, falando particularmente de mim, nunca tinha visto. Bem interessante, bem legal essa troca de ativos que o RBRL11 vai fazer. Então aqui está falando, ó, RBR Log, a história de gestão ativa e transação. O que ele vai estar fazendo?
reciclagem de todos os ativos logísticos do fundo com foco em reinvestimento de um portfólio premium. Muito interessante isso aqui, ó, concentrado num raio de 30 quilômetros de São Paulo e das principais capitais. Então, bem interessante isso. Ele vai vender esse portfólio dele para o XPLG11 e vai montar um portfólio premium bem legal, bem interessante mesmo. Essa movimentação que o fundo está fazendo, a gestão muito interessante, uma gestão ativa aqui, ó, venda acima do valor de avaliação evidencia aos cotistas o valor imobiliário dos ativos, cuja cota hoje está negociada com desconto significativo do valor patrimonial. Aqui, ó, realocação do fundo, localização premium, renda estável e potencial de valorização imobiliária no médio e longo prazo. Então, bem interessante, são imóveis muito bons, com uma localização premium, como eu falei, uma renda estável e um potencial de valorização muito alto a médio e longo prazo, como eles trazem aqui no fato relevante. Alinhamento estratégico, cotistas serão beneficiados de um efeito financeiro de isenção de taxa de gestão ao longo de 36 meses. Então, eles vão ter, os cotistas do fundo, do RBR Log, vai ter uma isenção de taxa de gestão ao longo de 36 meses. Então, muito interessante, muito legal isso aqui para os cotistas do fundo. Aí aqui, ó, como os cotistas do RBRL11, bem difícil falar esse nome, trava-língua bem legal, aí se beneficia. Valuation dos ativos, venda do portfólio com prêmio de aproximadamente 39,6% no valuation implícito do fundo versus o preço de tela, de R$ 110 vezes R$ 78,70. Aí um reposicionamento, renovação do portfólio com foco em um novo portfólio prêmio, como eu falei, no raio de 30 km de São Paulo e das principais capitais. Outro benefício para os cotistas são as despesas. Negociação entre o RBRL11 e XPLG11 gerará um efeito financeiro de isenção, como eu falei, de taxa de gestão para os cotistas por 36 meses. Então, bem interessante, bem legal essas despesas aí. Os cotistas vão ser beneficiados bastante nessa taxa de gestão para, como eu falei, para os cotistas. Ativos. Agora, outros benefícios são os ativos. Durante a transação, o RBRL11 deterá cotas de um fundo logístico posicionado entre os 3 mais líquidos do mercado de fundos imobiliários logísticos e que gera dividendos recorrentes, que é o XPLG11. O XPLG11, todo mundo sabe que é um dos 3 maiores fundos imobiliários de logísticas que nós temos na Bolsa de Valores. Ele é muito grande mesmo, e ele é muito bom, ele é excelente esse fundo imobiliário. E com essa aquisição ele vai crescer ele vai crescer mais, como ele está crescendo cada vez mais, mas com essa aquisição ele vai crescer mais, então é muito interessante para os dois fundos. Um cresce mais e o outro faz essa reciclagem dos seus imóveis e se torna melhor do que ele já era antes, o RBR Log. E aqui falando agora do beneficiamento de dividendos, com o fluxo de dividendos do XPLG11 recebido pelas cotas detidas pelo RBRL11, tendência de manutenção dos dividendos no fundo. Então, bem interessante para os cotistas também. Aqui, como eu falei, o resumo da transação. 688,9 milhões valuation do portfólio, 9,24% ao ano o cap rate de transação. E como eu falei, favorece mais o XPLG11 essa transação. Lucro de venda de 25,5 milhões, um valuation implícito do RBRL11 de R$ 110 por cota. E o comprador, como eu falei, é o XPLG11. E aqui os 39,8% de valuation implícito versus o preço de tela do fundo em reinvestimento em portfólio prêmio. E aqui outra coisa bem legal que agora que todo mundo quer saber, o que todo mundo espera aí, o que vai acontecer e quando vai acontecer, é o cronograma de transação. Dia 25 de junho foi a assinatura do MOU, aí tem due diligence, aí tem o fechamento da transação no dia 25 de setembro, é a expectativa, obviamente. E a expectativa no quarto trimestre de 2025 e começo do primeiro trimestre de 2026, a aquisição dos novos ativos prêmios. Então, já a partir do começo do ano que vem, no final agora do quarto trimestre de 2025 e começo do primeiro trimestre de 2026, já tem essa aquisição dos novos ativos prêmios por parte do fundo RBR Log. Em dividendos estáveis, após fechamento da transação, RBRL11 realiza a venda das cotas do XPLG11 com possibilidade de realização de oferta secundária e ou vendas em bloco. Aí agora o plano de reposicionamento em 3 etapas. Primeira etapa é a venda, ativos imobiliários, aí o XPLG11 faz o pagamento. Então a primeira transação aí no plano de reposicionamento é em venda. Aí vem a transição depois, que o XPLG11 faz o pagamento de prêmio de locação. Aí o RBL11 faz a venda de cotas do XPLG11 no mercado secundário. Então essa transição e o reposicionamento vem logo em seguida, que a RBR tem um pipeline de ativos premium,
focados no raio de 30 quilômetros de São Paulo, como eu falei, nas principais capitais do país, buscando resiliência do ativo imobiliário, isso aqui é muito importante, e possibilidade de upside nos aluguéis e na valorização imobiliária. Imóveis excelentes, imóveis bons, eles têm a tendência de valorizar bastante de médio a longo prazo. Então eles já têm aqui, ó, 60 galpões prospectados, 51 galpões analisados e 31 propostas desses galpões em mesa já. E 10 negociações já estão em andamento. Como eu falei, eles querem, ali já no final do quarto trimestre de 2025 e começo do primeiro trimestre de 2026, já ter esses imóveis premium no seu portfólio. Aqui é os ativos alvo de reposicionamento. Uma localização num raio de como eu falei aqui, ó, de 30 km, aí são 10 imóveis. Status da negociação, negociações avançadas em 4 desses, ali ó, um raio de 30 km de São Paulo e BH, e em negociações, e já tem outros 6 em negociações ali em Brasília e o resto em São Paulo. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, ó, mas esses outros 6 imóveis que estavam no portfólio do RBR Log estavam localizados aonde? Porque eles querem vender esses daí e querem comprar outros premium. Onde estavam as localizações desses imóveis? Aí nós temos que entrar no relatório gerencial do próprio RBRL11 para ver onde estavam esses imóveis. Como vocês podem ver, ó, são galpão Extrema 1 e 2 ali em Minas Gerais, e o galpão Hortolândia 1, Hortolândia 2, galpão WTRBR Log e o CL Imigrantes ali em São Paulo. Então ele vai fazer vai fazer a venda desses 2 imóveis em Minas Gerais e a venda desses 4 imóveis em São Paulo para o XPLG11, para ele conseguir fazer a aquisição desses imóveis prêmios que ele quer fazer. Então eram 2 galpões localizados em Minas Gerais e 4 em São Paulo. Aí voltando agora aqui de novo para o fato relevante, para continuar analisando, como vocês podem ver aqui, ó, do lado tem um raio de 15 a 30 quilômetros ali de São Paulo. Isso parece muito o raio de galpões logísticos do BTLG11, que ele tem bastante ali no raio de 15, 30, 60 quilômetros de São Paulo, porque ali em São Paulo é o maior centro de polo de distribuição que nós temos no país. São Paulo ali tem vários polos, como ali, por exemplo, em Cajamar, tem muitos galpões logísticos excelentes que fazem essa distribuição dos produtos dos seus inquilinos, como por exemplo, Mercado Livre, Shopee, e dentre outros muito bons, aí a Amazon também, e por aí vai, são inquilinos excelentes que ficam nesse raio de São Paulo. Então o polo de distribuição de São Paulo é muito bom, é excelente, e os fundos imobiliários de galpões logísticos buscam bastante esses galpões logísticos localizados ali no raio de São Paulo. Lógico que tem outros lugares como BH, Brasília, que ele está querendo aqui fazer negociações avançadas já lá em BH e tá em negociações ali em Brasília, mas a grande maioria que ele quer é em São Paulo, como vocês podem ver. Aqui a projeção de dividendos, tem a projeção, aumento, o objetivo de manutenção de dividendos estáveis com a alocação do portfólio em cotas do XPLG11, para vocês terem uma noção como vai ficar. Até ali eles estão mostrando até outubro de 2025 apenas. Aí vamos ver agora como ficar a visão do fundo pós-transação, o XPLG11, como ele vai ficar. O valor de mercado de 4,1 milhões, um patrimônio líquido de 4,4 milhões, um PVP de 0,91, um ADTV de 4,3 milhões, um dividend yield de 9,9% ao ano, uma alavancagem de 10%, número de ativos ele vai ficar com 25, isso dá um total de 1,3 milhão por metro quadrado e uma vacância de 5,7%. Ele tinha conseguido diminuir bastante até o mês passado. Esse mês ele estava ali com mais ou menos 3,9% de vacância, mas agora com essa aquisição ele vai ficar com 5,7% de vacância. Uma vacância até que relativamente boa, porque ele tendo esses galpões, pode ser que ele alugue para outros, né? Onde está a sua vacância, ele alugue para inquilinos bons, ou talvez ele faça uma venda desses galpões para outros, e por aí vai, mas é uma vacância bem aceitável para o fundo imobiliário de galpão logístico gigantesco, igual o XPLG11. Aqui tem a distribuição regional, por receita, o volume diário versus o número de cotistas, os locatários, né, em porcentagem de receita, como vocês podem ver, tem Mercado Livre, Leroy, ID Logísticos, Renner e outros. Aí aqui tem o vencimento dos contratos, eles têm 32% de contrato atípico e 68% de contratos típicos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, passar um pouquinho dessa negociação que vai acontecer entre o XPLG11 e o RBRL11.
Então, um fundo imobiliário vai ficar gigantesco e outro fundo imobiliário vai fazer uma reciclagem do seu portfólio. Eu nunca tinha visto um fundo imobiliário fazer isso. Bem interessante, ele vende seu portfólio e faz a aquisição de um portfólio premium aí. Então, muito interessante, muito legal. Vamos ver como que vai acontecer, quais vão ser esses galpões logísticos que ele vai comprar, que ele vai colocar no seu portfólio nos próximos meses aí, quando avançar as negociações, ele trazer aqui para o mercado os fatos relevantes dessas aquisições. Beleza, pessoal? Então não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!